seja bem-vindo, seja bem-vinda ao História com Sabedoria. Como aprendemos por meio das histórias. Enfim, aprendemos o tempo todo, sem dúvida alguma. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Você sabe que isso é muito importante para quem tem canal. E por que não compartilhar coisas boas para aprendermos e melhorarmos todos os dias? A história de hoje é uma ocasião especial. Ouça. Uma ocasião especial. Era com muita dor que aquele homem retirava do guarda-roupas um frasco de perfume francês com o qual presenteara sua esposa quando a última viagem aconteceu ao exterior. Isto, disse ele, é uma das coisas que ela estava guardando para uma ocasião especial. Bem, acho que agora é a ocasião, falou demonstrando profunda amargura. Segurou o frasco com carinho e colocou-o na cama, junto com os demais objetos que havia separado para levar à funerária. Olhou consternado para os pertences guardados, fechou a porta do armário, virou-se para os demais familiares que estavam com ele e disse-lhes com voz embargada: Nunca guardem nada para uma ocasião especial, já que podemos criar a cada dia uma ocasião especial. Independente do valor e do significado dos objetos, muitos de nós temos os nossos guardados para ocasiões especiais. São as peças presenteadas por ocasião do casamento, roupas adquiridas para esse fim, salas reservadas para essas circunstâncias. Alguns de nós chegamos a ficar neuróticos só de pensar em deixar os filhos brincar na sala de visitas, pois temos que preservá-las intacta para uma ocasião especial, para receber visitas especiais como se eles não o fossem. São todas essas coisas que perdem totalmente o valor quando a ocasião especial é a do funeral de um ente querido. Um filho que se vai sem que o tenhamos deixado tomar café naquela xícara rara que herdamos da nossa bisavó. O esposo que se despede sem poder contemplar a esposa vestindo a lingerie nova que lhe deu de presente no último aniversário de casamento. No campo dos sentimentos também costumamos fazer as nossas economias para ocasiões especiais. É aquela frase mágica que estamos guardando para dizer num dia muito especial. Uma declaração de amor que estamos preparando para dizer quando as circunstâncias forem propícias. Um gesto de carinho que evitamos hoje por julgar que a pessoa ainda não está preparada para receber. Um pedido de perdão que estamos adiando para um dia que nunca chega. A carta a um amigo que não vemos há tempos pedindo notícias. A conversa amistosa com alguém que nos considera um inimigo a fim de esclarecer dúvidas e resolver pendências enquanto estamos a caminho, como aconselhou Jesus. Enfim, pensemos que cada dia é um dia especial, cada hora é uma hora muito especial, cada segundo é um tempo especial para se criar uma ocasião perfeita e fazer tudo o que deve ser feito. Não vale a pena economizar as coisas boas. É preciso viver intensamente cada fração de tempo que Deus nos permite estar em contato com as pessoas que nos rodeiam. Essa história é uma que eu acredito que todos deveriam escutar e servir de inspiração para mudar. Eu não sei sobre a sua vida, se você vivenciou uma situação assim, mas eu já vivi algo parecido. Em que sentido? De guardar um perfume para uma ocasião especial ou uma roupa, usar bem menos. Hoje eu penso completamente diferente. Esses dias mesmo eu resolvi pegar alguns pratos que eu usava, um jogo de jantar que eu usava somente para visita, e usamos em casa. Por quê? Porque hoje é um dia especial. Todos os dias são dias especiais. Nós temos que tomar muito cuidado para não deixarmos de viver a vida pensando num dia especial. Eu vejo muitas pessoas sonhando com a felicidade e procura essa felicidade onde não existe. Um dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz.
um dia que eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. E não é assim. Tudo é importante. Ao preparar esse vídeo, me lembrei de uma vivência na infância. Eu não, Quando eu era criança, eu planejava os meus aniversários, nem sempre eu tinha a festa que eu sonhava, era algo muito simples, mas eu criava uma expectativa muito grande, principalmente por conta das minhas amigas irem até minha casa em alguns aniversários, porque nem todos eu pude comemorar assim. E eu me lembro que havia uma preparação tão grande, eu pensava tanto, planejava tanto, ajudava minha mãe a fazer os docinhos, enfim, o saquinho surpresa. Quando chegava o aniversário, eu era feliz, é claro, no aniversário, mas logo que terminava me dava um vazio tão grande na infância que eu falava assim, poxa, eu vivi tudo aquilo, né? Foi muito mais legal aquela expectativa, o preparar, do que o aniversário que passou tão rápido. E assim, e isso eu vejo no dia a dia, na nossa vida. A gente planeja tantas coisas, planeja uma viagem. Quando vai viajar, você tem a impressão que passa voando. A vida é assim. Então, como é importante nós estarmos no hoje, vivendo com qualidade, é claro. Não estou falando em hipótese alguma de quem vive o hoje bebendo, fazendo coisas que não agregam. Não é nesse sentido que eu tô falando. Eu estou falando no sentido de aproveitar os momentos com as pessoas. Na minha adolescência, por exemplo, eu me lembro que eu não tinha paciência com os meus avós. Somente com meu avô, porque ele me acompanhava, ele tinha aquele cuidado de ficar me olhando para que nada acontecesse. E na adolescência a gente sabe que a questão hormonal e tem muitas coisas que afetam a pessoa. E hoje eu fico pensando, eu entendo que era um período, que a adolescência era assim, mas eu penso quanto tempo eu perdi, né? Pensando em coisas que não deveria de não ter vivido o momento, porque hoje eu não tenho mais meu avô há tantos anos, e no momento que eu tive, muitas vezes eu desprezei, né? Não é dor na consciência, porque eu entendo que aquela fase era complicada e que depois eu superei e tudo bem. Eu sempre amei muito meus avós, mas eu tô dizendo assim, no sentido da gente perder tempo, sabe? Eu me lembro de um outro episódio quando eu era criança, a minha avó gostava muito de assistir novela. Eu fui criada, bem dizer, pelos meus avós. E o meu avô, algumas vezes, gostava de conversar. E tinha um combinado deles conversarem no intervalo. E eu lá junto. E a minha avó, e daí meu avô, algumas vezes, resolvia conversar no meio da novela. E minha avó se irritava demais com ele. E um dia ele perdeu a paciência. Ele falou assim: tudo bem, eu vou sair. O que sobra disso? Para mim, essa é uma lição para a vida. O que sobra disso? Quantas vezes eu estou estudando na minha casa, preparando alguma coisa, e a minha filha fala, os meus filhos falam: ai mãe, eu quero falar um negócio com você. Eu tenho um combinado, só me avisa, porque daí eu desligo, porque eu não sei a hora que eles querem falar. Claro que a gente tem alguns momentos que a gente conversa, e outros eles estão fazendo as coisas deles também. Eu desligo, eu paro, falo assim, a gente tem um combinado, você para e eu vou te dar atenção. E se eu não conseguir naquele momento, por conta de algo do trabalho, porque eu trabalho em casa também, eu vou falar para você. Mas a maioria das vezes eu deixo para dar atenção para os meus filhos, porque eu sei que a infância passa rápido demais, a adolescência também, e vai chegar um dia que eu não vou ter esse tempo. Então eu paro. Quantas vezes eu fiquei de madrugada, eu tive que sacrificar, acordar mais cedo para fazer algumas coisas, porque os meus filhos falaram que queriam brincar comigo, ou eu me organizei para brincar e tive que deixar o meu trabalho para depois. Claro, cumprindo o prazo, que tem a responsabilidade, é claro. Mas como é importante esses momentos, seja com o esposo, seja com a família, seja com as pessoas que a gente ama, ou tolerar mais as pessoas. Eu confesso para você que nem todas as pessoas que tem um laço sanguíneo, eu gosto, eu concordo. Não, mas eu amo. Eu tento dentro do meu possível de ficar de tanto quanto tempo com essas pessoas. Tem pessoas que fazem coisas ruins, mas por algum motivo eu tenho que estar com elas em alguns momentos, e eu tento acolher, eu tento olhar
com os olhos misericordiosos, de pensar hoje ela está aqui, amanhã ela não está, ou eu não estou. Enfim, vamos viver o momento com qualidade, com respeito a si mesmo. Não estou dizendo nada de beber, aproveite o momento, beba, sabe assim, não é nesse sentido de forma alguma. É o aproveitar com qualidade, é o amar a pessoa como se não houvesse amanhã. Pensa sobre isso. Então vamos tentar viver a vida intensamente, lembrando que ela é rápida demais. Então precisamos encontrar muitas ocasiões especiais, porque existem todos os dias. Beijos, até o próximo vídeo.